A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, vamos falar hoje sobre a CCB e a CCA. Há rumores que falam por aí em que haverá uma fusão, né? Há rumores não é uma coisa certa, irmãos. São, vamos dizer, pessoas que falam em grupos, né? Uma fala para a outra, e isso não está certo, né, irmãos? Mas pelo que ocorreu, irmãos, eu fiz um vídeo anterior até falando do presidente da CCA, eu até coloquei um vídeo e expus assim no vídeo. Vê que coisa impressionante, né? Um líder de uma igreja, um presidente de uma igreja, ter a igreja ali e ir para outra. Né? Que geralmente o presidente da sua igreja, ele vai ficar ali, como Edir Macedo, como Valdomiro Santiago, né? Tem os outros aí, tinha o Davi Miranda, né? E aí vai indo, né? Silas Malafaia, e aí vai indo, irmãos, né? Silas Malafaia deve ser de um ministério lá. O Cláudio Duarte deve ser de outro ministério. Irmãos, veja bem, e eu explanava essa parte. Imagine um presidente sair de dentro da sua própria igreja e frequentar outra, que no caso foi Samuel Trevisan. Mas Samuel Trevisan já era da congregação. Ele simplesmente saiu da congregação e agora retornou e ficou a CCA. Só que a CCA ficava o irmão Rodrigo ali atendendo. E eu sempre falava, irmão, sempre falava mesmo, que a CCA é a única igreja em que se enquadra direitinho a congregação. Quem vê a CCA só vai achar estranho por algumas, vamos dizer, por alguns hábitos a mais em que foi ali deixado, né? Que na congregação não tem e na CCA tem. Não sei se tem ou tinha, que é da irmã, ter os cultos delas, as irmãs, vamos dizer, irmãos de outra denominação chegar ali e ter liberdade, né, pelo que a gente viu, grupo de louvores, irmã vai testemunhar e começa a pregar na testemunhança, quer dizer, são certos tipos de uma doutrina que foi afrouxada ali mediante os irmãos que atendia ali, né, irmão? Estava muito bom, está muito bom, por quê, irmãos? Em nome do Senhor Jesus, púlpito, igual da congregação, a irmandade, irmãs sentadas de um lado, irmãos de outro, a orquestra, quer dizer, é uma congregação cristã no Brasil idêntica. O único problema era que o nome já mudava no A. Congregação cristã apostólica, né? Irmãos, e agora ultimamente a gente tem visto aí o nosso irmão Rodrigo dar entrevista em alguns canais aí, irmãos, falando a sua saída da CCA. Falando. E, irmãos, e há rumores mesmo, em que tudo que indica, porque ele teve a live dele, parece que foi do culto, que foi derrubada, mas não pela CCB. Foi derrubada pela CCA, pela própria igreja em que ele atendia. A mesma coisa de um cooperador, vamos dizer, atender o culto online e a congregação ir lá e derrubar a live do irmão. Ele vai achar estranho. Vou falar por que a live foi derrubada se é a própria igreja que eu atendo. Então tem algo aí pouco bem mais assim para a gente se pensar, né, irmãos? Irmãos, finalizando tudo em que eu ouvi o servo de Deus falando aí, uma pessoa muito educada, muito sincera, né? Nosso irmão Rodrigo, não o conheço, só vejo aí pela internet mesmo, e até queria ouvir do irmão Rodrigo dele retornar, ouvir, não sei se ele era da congregação, para ele vir para a congregação. Mas, irmão, o que dá pra gente perceber, irmãos, veja bem, perceber é que muitos querem
É assim, é o que acontece na congregação. Por que alguns irmãos saem da congregação e fizeram Ministério de Jandira, congregação cristã, casa de oração da congregação, fizeram um monte de dissidência. Mas por que esse monte de dissidência? Porque a pessoa ele quer liberdade para pregar do jeito que ele quer, para fazer a doutrina do jeito em que ele acha melhor. Né, irmãos? Vamos supor, na congregação nós não temos hábito de pegar os músicos, sair na rua e ficar tocando. Que um dia, se acontecer isso, dos irmãos sair na rua e ficar tocando, não nessa pandemia a Irmandade, os músicos não ficaram com saudade e tocava mesmo. Eu até se tivesse uma tocatinha assim, eu ia mesmo. Entendeu? Mas, tipo assim, antes da pandemia, eu lembro que nos anos atrás, década de 80, uma vez pegaram os irmãos fazer o tocata no meio da rua. E da tocata virou o que, irmão? Já tá errado ficar tocando assim, andando com o instrumento. E os irmãos simplesmente se empolgaram e fizeram tipo uma banda, né? Com passagens. Só faltou ali a bateria. E os irmãos foram levados no ministério e chamaram a atenção que as coisas de Deus é muito santo, irmão. Quando você vai tocar, irmão, você vai tocar em louvor a Deus. Para cultuar, no culto, para cultuar a Deus. Saiu dali, pode ter uma tocatinha, a gente toca na casa dos irmãos para se alegrar, um churrasco. Mas na rua, irmão, não pode pela doutrina da congregação. E a doutrina não muda, irmão, não adianta. Eu ouvi o nosso irmão Rodrigo falar uma frase em que eu falei, poxa, é bem assim mesmo, o Rodrigo, bem assim mesmo. O Rodrigo falou uma frase bem assim, irmãos. Agora estou livre. Agora estou livre e se eu for fizer, que ele já saiu da CCA, né? Não faz a parte. Se eu fizer uma outra que ele tem assim vontade de prosseguir o trabalho dele, né? Se eu fizer uma outra igreja, ali sim eu vou colocar a doutrina que eu quero. Né? Vou colocar a doutrina em que eu quero e vai ser do jeito que sempre as pessoas me pedem. Né? Ele até citou uma parte em que a irmã queria sentar do lado do irmão ou do filho, não sei, mais ou menos assim, porque tocam. Ele quis dizer assim, que tocam, eu toco o mesmo instrumento, posso sentar ao lado da minha irmã ou da minha mãe, mais ou menos assim, foi assim que ele falou. E ele falou que não deixaram, né? Alguém que estava ali, que é da CCA também, não deixou os irmãos fazer isso. Irmão, e isso, igrejas aonde tem comedores de feijão, irmãos, um não vai aceitar a opinião do outro. Um não vai querer seguir a regra que o outro dá. E isso daí, irmão, é o que a gente sempre fala aqui no canal. A pessoa que saiu da congregação foi para uma igreja, chegando lá, no caso, o irmão sai da congregação, vai para uma igreja que quase é igual à congregação que nem a CCA. Chegando ali, sempre vai querer expandir mais a liberdade. Sempre vai querer adotar coisas, porque o homem, ele pensa assim, poxa, mas a Irmandade tem tanta vontade de louvar a Deus, a Irmandade chega aqui com aquele esforço, né? Glória a Deus, e me pede uma coisa tão simples, mas tão simples, em que ele quer louvar a Deus, eu vou liberar. No caso, libera, cantar louvor, fazer coral, que nem o irmão diz que ele tinha um projeto dentro da CCA, em que atrás do púlpito tinha orquestra, né? Tinha orquestra e ele na frente atendendo o culto, e seria tipo uma orquestra sinfônica. Irmãos, nessa parte em que o irmão falou aí na live de entrevista, nesta parte que ele falou, imagine, irmão, olha só, é onde a gente quer chegar. Por que na congregação não fazem isso? Vamos começar pela congregação. O servo de Deus tinha vontade de fazer isso na igreja, na CCA onde ele estava, mas ele não conseguiu, porque tinha alguém ali e que tinha que ser aprovado, a doutrina dali não deixou.
Vamos supor, vamos pegar a congregação. Vamos supor que na congregação os irmãos, uma suposição, viu, irmão? Os irmãos liberassem, para trás do púlpito tivesse a orquestra sinfônica, os irmãos músicos. A irmandade que estaria de frente, ela estaria com o ancião ou cooperador no púlpito, iria estar com a orquestra de frente. Irmãos, olha só que coisa interessante. Mentaliza agora um irmão na frente, uma orquestra atrás. Vamos supor que a hora que tocasse o hino, a orquestra tocasse de frente com a igreja. Oh, que glória, coisa linda, coisa maravilhosa. Parece uma orquestra sinfônica. Irmãos, iria roubar totalmente a atenção da irmandade na comunhão. Porque a irmandade, quando chega na igreja, o que vai ter ali na frente, antes do cooperador ancião levantar para atender o culto? Em nome do Senhor Jesus. A atenção, a reverência em que nós vamos ali dentro da igreja é só naquele nome. Em nome do Senhor Jesus. Quando você ajoelha no teu banco, vai buscar o Senhor, quando você olha de frente, você vai ver em nome do Senhor Jesus. Quando o servo levanta no púlpito para atender o culto, você ouve o que Deus dá para ele. Quem já não fez isso, pode falar que não fez, mas geralmente já fizeram. Olha em nome do Senhor Jesus e o servo pregando. Teve muitos que no passado viam visões do nome, em nome do Senhor Jesus, no servo atrás. Via anjos passeando, irmãos, anos atrás. Mas por que agora não, irmão Paulo? Agora, irmãos, quando o servo é santificado, abençoado, muitos têm esse dom de ver. Mas é onde nós vamos chegar lá nesse vídeo. A parte, porque em uma igreja tem a parte espiritual, que nessas duas folhas, a parte espiritual e a parte material. Logicamente, a parte material tem que ter na igreja também. Por quê? A parte material somos nós. São as burocracias, os documentos, a administração, em que administra a casa do Senhor. E se é administrado por homens, por seres humanos falhos, errantes, cada um com gosto, cada um com sentimento. Os dedos da mão não são iguais, né? Vamos supor que esses 5 dedos são irmãos, mas esse já é mais batatinha, esse já é um pouquinho menor, esse é o comprido, esse já é o menorzinho e esse é um pequenininho. Já não são iguais. Isso é a administração, os que administram a casa do Senhor. A administração que eu digo é homens, né? O irmão da limpeza, o que trabalha lá no escritório, né? O que faz a parte burocrática do CNPJ da igreja. E tem o outro lado que é espiritual. A desavença, os pensamentos ao contrário, um não concorda com o outro e acaba saindo, né? Irmãos, às vezes quando a gente vê um servo de Deus aí, fora da congregação, não vamos julgar, porque às vezes eles não pecaram, não erraram, não fizeram nada, eles simplesmente não aceitam, né, a doutrina de dentro da congregação, o jeito de ser administrado. Não condene, irmão, quando vocês ouvirem isso. Mas, irmão, aquele que está com a parte espiritual, que está assim, que pode, se todos fossem igual, a parte espiritual estaria completa. E a material pouca, a gente ia suplantar um pouco. Ó, material pequena e a espiritual grande. A gente iria suplantar uns aos outros, iriam aceitar, né, as doutrinas, porque, irmãos, essa doutrina é santa. Ah, irmão Paulo, mas falam muito de homens, né? Homens disso, homens daquilo, porque aquele irmão é assim. Irmãos, quando você vai na igreja, você tem que esquecer o lado homem, o lado ser humano. Que o homem erra mesmo. Se você for na igreja atrás do homem, atrás daquele... Ah, tem aquele líder lá, mas eu vejo ele fazendo coisa errada, eu vejo ele fazendo isso, eu vejo ele fazendo aquilo. Você está indo atrás do homem. Quando você vê alguém fazendo algo, peça para Deus ter misericórdia da alma dele. E que Deus vai ter misericórdia da alma dele e vai te abençoar por você desejar o melhor para ele, irmão. Nunca vai sair falando para um e para o outro, né, irmãos?
E aonde? Vamos voltar nesse assunto da fusão aí, que muitos tá tendo esses rumores aí. Irmão, eu creio que fusão de CCA com CCB não pode acontecer por quê? Os que saíram da CCB, estiver na CCA, e um dia se a CCA for abolida, ou eles vão seguir o irmão Rodrigo para uma nova igreja aí, ou eles que o irmão Rodrigo uma vez ele deu uma entrevista aí no canal e ele falou em que a pessoa vai machucada lá na CCA, machucada como? Às vezes a pessoa se machuca sozinha, né? A pessoa, alguém fala algo para a pessoa que realmente machuca a pessoa, mas a pessoa sai magoada com aquela pessoa da igreja e acaba deixando a igreja. E quando vê uma outra igreja, no caso da CCA, em que acolhe, né, como diz, a obra do amor, acolhe os machucados, ele se sente bem ali. Quando ele se sente bem ali, irmão, quando ele se sente bem ali, que ele está revigorado, está congregando com os irmãos, às vezes ele retorna para a congregação, que aí ele vê em que o que ele tinha de sentimento contra a congregação, na realidade, foi um desentendimento que ele teve com algum irmão de dentro da congregação em que ele se machucou e jogou culpa na congregação. Aí ele retorna. Foi quando o irmão falou, quando a gente está aqui tratando, quando ele está bem, ele vai abandonar a gente e vai para outra igreja. Até ele explanou, isso acontece mesmo, isso acontece. E é nesse caso, irmão, a pessoa, quando quer liberdade para fazer uma igreja do tipo dele, então ele tem que ser o fundador primeiro ali. Ele mesmo ser o fundador e ele mesmo dar as ordens, fazer a doutrina dele. Porque, irmãos, você sai de uma igreja, vai para uma outra igreja, você vai enfrentar, vamos dizer, uma pessoa com nível acima, né? Nível que eu digo, um patamar acima. Vamos supor, você vai ser cooperador de uma igreja e vai ter um ancião, que outra igreja é bispo, é outras coisas. Vai ter, e você vai ter que seguir aquelas regras. Seguir aquelas regras. Isso quer dizer, aquela liberdade em que você teve ao sair daquela igreja, você vai ter que naquela outra igreja ser preso em outras partes. Aí você vai se sentir preso. Você pode fazer uma parte que você acha que pode ali, que a doutrina ali é um pouco mais frouxa, mas você vai se sentir preso por não poder fazer o que você quer. O que acontece com o homem é isto, irmão. Né? Por isso que nós classificamos, eu classifico que igreja, irmão, não é para fazer política, igreja não é para chegar ali e fazer que nem clube, né? Fazer que nem clube, se enturmar, vir ali. Igreja é para ir louvar a Deus, buscar a Deus, irmãos, e salvação de alma. O importante é isso. Vai chegar o irmão falar alguma coisa. Tá bom, irmão, Deus abençoe, perdão. E segue seu barco em frente, irmão. Você vai deixar de ir na casa do pai por causa daquele irmão? Irmão, mas nessa igreja, os irmãos aqui é assim, 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 não tem amor no coração. Ué, congregação cristã no Brasil existe no Brasil inteiro. Se você for, tem lugar que tem, em cada esquina tem uma congregação. Eu mesmo já fiz comum em várias congregações porque eu quis. Em várias igrejas da congregação porque eu quis. Eu mesmo fiz. Eu morava uma vez 5 minutos da congregação, onde era a minha comum. Eu fiz comum em outra igreja. Cheguei lá para você e falei, irmão, eu quero fazer comum aqui, e tô lá e tô aqui, mas eu quero congregar aqui. O irmão falou, tá bom, pode ficar, eu sinto comunhão contigo, com você. Eu sei que você está passando uma fase um pouco ruim, mas pode vir para cá. E congregar com os irmãos, aquela alegria, ouvia Deus do mesmo jeito, Deus conversava, falava para nossas almas, irmão. Aí um certo tempo eu retornei fazer comum na minha antiga comum, irmãos. Porque irmãos, problema em igrejas todos têm. Nós temos que fazer às vezes que nem Elias, né? Entrar na caverna
e deixar a tormenta passar. Quando tiver aquele vento veemente, bem calmo, aí você sai da caverna. Aí você vence mais uma etapa na sua vida, que a sua vida espiritual vai estar fortificada. Porque se você, irmão, pegar, às vezes que você está atribulado, às vezes você está angustiado, e chega uma pessoa que de vez vem te trazer uma palavra amiga, né? Para te levantar, aquela pessoa vai te rebaixar, você acaba, se você for por ele e ouvir o inimigo, você acaba saindo da igreja, indo para o mundo, ali o inimigo já vai estar já se apoderando da tua carne, e o que vai acontecer? Você vai errar, vai pecar, depois o próprio inimigo vai chegar no teu ouvido e vai falar: foi a igreja que te matou, foi aquele irmão que te matou. Né? Que na realidade, no teu íntimo, do teu coração, você vai saber: não, ele me maltratou e fez isso, mas eu não deveria ter saído da casa do Senhor, eu deveria mudado de comum, eu deveria ter entrado na caverna, que nem Elias, né? Não ficado ali no vento, naquela tempestade. A hora que estivesse bem calma a situação, eu sim chegaria e voltava para a igreja. E é mais ou menos assim, irmão. Então essa parte do nosso irmão aí, que foi derrubado da live, mediante o que foi colocado aí, que todos já sabem, do nosso irmão Rodrigo, irmãos, foi pela própria CCA, não foi pela CCB. Ah, pode ter alguém, eu não sei, aí a gente não pode afirmar, irmão. Não pode. Ah, mas a CCA vai virar fusão. Não, porque a CCA é uma igreja. A maioria das pessoas que compõem a CCA, a maioria era da congregação. Né? O que pode fazer? Imagine, um presidente sair da CCA e ir para a congregação, o que vai restar da CCA sem um presidente? Não vai restar quase nada, né? Tanto que retornou para a congregação e não houve o batismo, porque já era batizado na congregação. Irmãos, eu explanava aqui nos vídeos que a CCA era quase uma congregação, irmãos. Tinha tudo da congregação. Tinha tudo. Em nome do Senhor Jesus, era aberto em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Tinha a doutrina que era um pouco afrouxada, né? As irmãs, né? Aproveitava, tinha os cultos das irmãs, não estava infligindo a Bíblia, porque aonde tem um varão, a irmã não se levanta, pelo menos na congregação, né, irmão? Pelo menos na congregação. Agora na CCA não sabia, não sei se durante o culto a irmã levantava com a palavra, né? Mas pelo menos na congregação, porque se durante o culto a irmã levantasse com a palavra, estaria fora das escrituras, né, irmãos? Estaria fora das escrituras. Mas, irmãos, resumindo isso tudo, para a gente acabar esse vídeo, irmão, bom seria, né, em que viesse todos para a congregação. Mas, irmão Paulo, mas por que, irmão, fala vir todos para a congregação? Por que a congregação não pode virar CCA? Irmão, a congregação foi fundada primeiro. A CCA saiu de dentro da mãe congregação. Tanto que a congregação não está tão assim errada que ela serve como modelo para essas dissidências. Eles saíram de dentro da congregação, mas quiseram manter o mesmo nível. Né? Antigamente eu chamava de clone da congregação, cópia da congregação. E é os dissidentes da congregação que fizeram. Tanto que se ramificou também. Tem congregação aí em que não tem nada a ver com a congregação, o jeito deles fazer ali dentro, né? Por isso que eu digo, a congregação cristã no Brasil, a CCA, uma cópia perfeita, né? Tinha doutrina afrouxada? Tinha, mas é uma cópia perfeita. Agora, irmãos, vamos ver o desenrolar de tudo isso, né? De tudo isso, aí o que vai acontecer, né, irmãos? Mas, irmãos, se for para vir para a casa do Senhor,
que venha. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Né? Se os irmãos aceitar como vão, né? É tudo guiado por Deus, né, irmãos? Porque somos todos filhos do Deus Criador. Tem muitos irmãos parados, muitos irmãos que saíram da congregação. E agora é essa oportunidade, irmãos, de retornar para a casa do Senhor. E aqueles que querem acompanhar o servo de Deus aí, que pode fazer uma outra denominação, o importante é sentir Deus. Se você vai sentir Deus, sente Deus lá, louvado seja Deus, irmão. É o que eu sempre digo. Saiu da congregação, foi para alguma igreja, está em bom lugar, irmãos. Estaria em mau lugar se estivesse no mundo, bebendo, né, irmão? Estivesse no mundão aí, fazendo coisas erradas, que Deus não se agrada. Mas está dentro da casa do Senhor, louvando a Deus. Quem é por nós, não é contra nós, é por nós, né, irmãos? Então, irmãos, quero que vocês dêem essa opinião, esse comentário, que o título do vídeo é CCA vai ser incorporada a CCB? Né? Que o irmão que era o presidente foi para a congregação. Foi anunciado os cultos online no ano passado. Né? O Trevisan, Samuel Trevisan. Agora o irmão Rodrigo se desligou da CCA. Teve esse problema da live do irmão Rodrigo que foi derrubada pela própria igreja em que ele atendia. Então, irmãos, é esperar aí as próximas notícias. Mas que sejam notícias boas, irmãos. Que sejam notícias boas, de coração. Se um dia a CCA vier não existir mais, em que o povo da CCA vá para alguma igreja, não vá para o mundo. E esta é a oportunidade do povo retornar para a congregação. Não tem aquela parte na Bíblia, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Né, irmãos? Então, irmãos, ficamos por aqui neste vídeo maravilhoso. Deus abençoe a todos vocês. Né? Deus abençoe mesmo. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor do Senhor Jesus. Opine, viu?